quiserem desmutar e se apresentar e interagir com a gente, perguntar qualquer coisa, adoraríamos responder. Perguntas, curiosidades, podemos trazer aí. Acho que é uma curiosidade antes da gente começar. A gente tá junto aqui. A gente tá no fundo bonito aqui, pessoal. Eu até tava falando isso. Que a gente, essa semana, a gente tá no offsite da Sierra, né? Que é a empresa que a gente trabalha. Que é um estúdio de AI que constrói tanto soluções internas e externas de AI para clientes americanos. E a gente faz tudo, desde a ideia da solução até o produto final, né? A gente tem esse propósito mesmo de ajudar as soluções a saírem do papel. E a gente está no offsite essa semana, todo mundo reunido aqui no Brasil, então por isso que a gente está junto aqui, porque no dia a dia a gente acaba trabalhando remoto também. Nossa, eu acho que é tão bom. Vem sendo tipo uma experiência muito boa aqui nesse offsite, justamente por causa disso. Eu acho que a gente trabalha muito remoto ultimamente, né? A gente perde esse contato assim com as pessoas. E toda vez que você para poder conversar com a pessoa assim pessoalmente, nossa, você conhece outro universo, né? Muito bom. E até continuando esse assunto, né? A próxima ideia é ter um meetup presencial. Eu não sei se todo mundo aqui, a maioria é de São Paulo, mas acho que naturalmente o polo desse meetup presencial vai ser São Paulo, e a ideia é ouvir também de vocês na comunidade, no grupo, o que vocês acham que é legal, mas na minha visão, assim, até falei lá, algumas pessoas curtiram, a gente falar sobre algum tema específico e mostrar na prática como a gente está fazendo, entregando esse tema. Por exemplo, evals, cara. A gente vai falar muito de evals aqui hoje, como tudo isso se conecta com o desenvolvimento de produtos. E na prática, nesse meetup, a gente pode mostrar como que na Sierra que a gente está fazendo evals e outras pessoas também mostrar como eles estão fazendo evals, certo? 7 em ponto, vamos só esperar mais uns minutinhos. Ô, Gabriel, quer mostrar o vídeo enquanto isso? Bora. A gente usou AI, o Sanford, o nosso colega aqui da Sierra, usou AI para fazer uma abertura para nossa sessão. Então vamos mostrar antes de antes de começar efetivo. Tá com os palhos. Pessoal, infelizmente, como é Discord, né, vocês têm que clicar em Watch Stream ali. E aí quando todo mundo tiver ok, dá um ok aqui que a gente dá play. Manda um joinha, manda um joinha. Pode ir? Se tiver sem áudio, vocês dão um grito aí, por favor. Desperte agora, nossa hora chegou. Modelos gigantes de linguagem a explorar. Milhões de dados pulsam, brilham sem parar. Inteligência artificial pronta a voar. GPUs ardentes, força inigualável. Somos engenheiros, futuro imparável. Com aprendizado profundo vamos transformar. O amanhã que sonhamos já vai despertar. Transformers são tudo o que você precisa. Bem-vindo ao Engenheiro de IA Brasil. Heróis pioneiros desta nova revolução. Com IA mudaremos cada geração. Algoritmos rápidos, prontos pra vencer. Inovação à frente, sempre a crescer. Vetores em 20 redes em união. Forjando o futuro sem hesitação. Dados fluem livres, ideias a subir. Cada prompt lançado, mundo a expandir. GPTs, Transformers, AGI, vem aí. Engenharia de IA, futuro a construir. Transformers são tudo o que você precisa. Bem-vindo ao Engenheiro de IA Brasil. Heróis pioneiros desta nova revolução. Com IA mudaremos cada geração. Nossa, muito... Boa, pessoal. Então essa foi a abertura que a gente construiu pro evento. Foi o Sanford que tá aqui. Vem cá, Sanford. Come here. This is Sanford. He is not our peer here in Sierra. It's a cool thing because he didn't speak Portuguese. Ele não fala português, então ele construiu esse som com IA sem falar uma palavra de português. Então foi muito... Você usou o View 2 ou View Muito 3? lá. View 2 ou View 3? Both. Both? Yeah. Ele usou So, o View yeah. 2 e 3. E Suno. Suno. E Suno pra música, então. GPT 4.5. E for lyrics. E GPT para as letras. Então foi alguma coisa ali que ele usou todas as IAs possíveis para construir.
Bom, eu acho que a câmera travou bem na hora que era pro Sanford aparecer. Mostra o Sanford aí de novo. Vem cá. It's freezing when you... This is Sanford, guys. Esse é o Sanford. Say hello to Brasil. Hello, Brazil. Nada. Vamos começar? Boa. Então, bem-vindo, pessoal. Acho que vocês acabaram vendo várias mensagens lá no grupo. Eu enchi o saco de todo mundo e obrigado por terem participado, por terem vindo. A ideia aqui é a gente fazer um bate-papo e eu queria, cara, a gente tá no Discord, certo? Vocês estão a um clique de desmutar e fazer alguma pergunta, interromper a gente. E a gente queria muito ter esse feedback de vocês live. Acho que esse é um primeiro encontro de um capítulo em si que tem muita oportunidade de crescer e de ser grande aqui no Brasil. A gente está aqui agora na sala com... Não vou conseguir fazer a conta de cabeça, certo? Umas 20 pessoas, mais ou menos. E assim, são 20 pessoas de muitas outras pessoas que estão construindo AI no Brasil e que têm os mesmos desafios que a gente tem no dia a dia, certo? Então, tanto lá em São Francisco, a gente vai falar muito sobre o evento que teve em São Francisco, sobre o que é o AI Engineer e o que a gente espera com o AI Engineer Brasil. Mas tanto em São Paulo, quando eu fui no meetup do curso na semana passada e conheci vários outros engenheiros e tem alguns engenheiros aqui, então obrigado, pessoal, por terem vindo. Tem muito desafio que a gente passa o mesmo, certo? A gente não tem certeza, por exemplo, de qual que é o melhor framework que a gente vai usar, de como fazer eval do meu produto, de como que eu modelo o meu produto. Então, a ideia é ser um canal para a gente se ajudar e ser um canal de qualidade aqui. Tanto que, quando a gente teve essa ideia, né, do que seria o AI Engineer Brasil, a gente falou com o Swix, que foi a pessoa que construiu esse canal global, né? E esse canal começou nos Estados Unidos com pessoas muito qualificadas falando de uma coisa que não existia, né? Que é o conceito de AI Engineer, que é basicamente, assim, em poucas palavras, engenheiros de software que constroem softwares com AI, né? Então, tudo isso está acontecendo agora, no nosso momento, e a gente tem tudo para se ajudar nesse caminho e entender e trocar experiência do que funciona e o que não funciona. Então, esse grupo nasceu com esse intuito, e é um grupo de todos, assim, todo mundo, por favor, desmute e pergunte alguma coisa. Inclusive, a gente falou com o Swix, quando a gente foi para São Francisco, falou, cara, a gente quer trazer isso para o Brasil, podemos puxar e podemos chamar de Chapter Brasil, e ele super curtiu, ele falou, cara, go for it, então, aqui estamos, certo? Então, isso nasceu de lá. O Gabriel tá compartilhando a tela, infelizmente o Discord você tem que abrir a stream, então se vocês puderem abrir, só para dar um contexto. Então, a gente está aqui hoje, eu sou o Renan, né, AI Engineer aqui na Sierra. Falei um pouco para quem já estava aqui, mas repetindo, né? A Sierra é um estúdio de AI, então a gente faz tudo como AI First. É um ótimo ambiente que a gente cria produtos de AI internos, desde a concepção da ideia até o MVP. Isso vira uma incubadora de uma empresa nova. Quanto para clientes também, principalmente nos Estados Unidos, né, que a gente ajuda a implementar soluções de AI em outras empresas. Dito isso, temos muitas vagas, inclusive para engenheiro de AI, então posso mandar no grupo depois para vocês a job description e adoraríamos que vocês se inscrevessem. E eu tô aqui com o Gabriel, com o Dimas, e o João está remoto aqui. E aí eu vou deixar uns minutinhos para vocês se apresentarem também, pessoal. Boa. Pessoal, acabei de chegar na Sierra, tem um mês que eu tô aqui. Venho trabalhando com AI, com ciência de dados já tem uns bons anos. Passagem na Falcone, trabalhei na Stefanini, no Banco C6. Eu faço parte de uma outra comunidade também que é do Google Developer Experts. E eu não fui para World Fair do AI Engineer, mas eu estava no Google I.O., eu consegui no Google Cloud Next também esse ano, em Las Vegas e em São Francisco. Então, vou tentar trazer algumas experiências também do que eu vi nesses eventos para essa troca nossa aqui. Boa noite, pessoal. Eu sou Dimas, eu sou AI Engineer aqui também na Sierra. Como o Renan falou, a gente trabalha muito nesse fluxo de desenvolver softwares que são centrados em inteligência artificial, e é um universo muito novo, né? Então é muito importante a gente estar trocando aqui. Eu trabalhei muito tempo com ciência de dados, e o clássico, que eu acho que é o que traduz muito no AI, no engenheiro de inteligência artificial hoje em dia, que é os pipelines de MLOps que a gente tem, Machine Learning Engineering. Trabalhei muito com isso na Globo e na Boticário. E eu acho que
esse passado de ciência de dados, assim como a gente estruturava modelos preditivos lá atrás, se traduzem 100% para o que a gente tem hoje aqui. E aí a gente vai tentar abordar muito por essas diversas perspectivas que a gente tem. Eu fui para São Francisco também e, tipo, nossa, só em conversar com as pessoas lá, entender quais são as dificuldades que o pessoal está passando e quais são as abordagens criativas que o pessoal consegue tirar para poder estar solucionando os problemas que hoje em dia eles são muito estado da arte. A gente, quando a gente está trabalhando com esses modelos, são muito nesse limite que a gente tem, é extremamente interessante. Só em ter passado lá e trocado com o pessoal, já consegui aplicar muita coisa assim no trabalho que eu tenho no dia a dia, então é tipo muito rico isso sempre. Boa. Vamos que vamos. E aí, pessoal, só um aviso antes da gente começar de fato. Algumas pessoas aí, se vocês tiverem algum amigo que tentou entrar e não conseguiu, a gente teve um limite no Discord de 25 pessoas, eu não sei porquê, mas a gente acabou de liberar e agora as pessoas podem entrar. Então, se tem alguém que você conhece que não conseguiu entrar e deu algum problema, fala pra pessoa voltar que vai funcionar agora. Boa. Vamos lá? No final Renan, no final vamos pedir pro pessoal abrir câmera pra gente fazer com certeza. Um print da galera pra marcar o primeiro evento. Legal. Com certeza. Beleza. Então, pessoal, a ideia é que hoje a gente passar primeiro com uma talk que o Renan viu muito interessante que o próprio Suix fez lá. E aí ele vai dar uma introduzida, depois a gente vai passar em alguns grandes temas como RAG, Evol, e aí tem alguns outros que a gente tá aqui no bolso também para conversar, mas a ideia é que a gente consiga interagir bastante. Então, a gente vai tentar trazer o que a gente viu nesses eventos. Se alguém tiver alguma coisa para adicionar, para perguntar, para contribuir, para ser uma conversa aberta mesmo, pra gente ir trocando. Animal. Vou passar a tela aqui, pessoal. Acho que tá todo mundo na visualização da tela aí. Se não tiver, clica lá para você ver o slide. Cara, não vai ser uma apresentação de slide. Pode ficar tranquilo do seu bate-papo, mas eu trouxe 3 slides só para estruturar um tema. Acho que é muito importante, que veio do próprio Suix, que é o criador do AI Engineer, sobre o que é e quais os desafios que a gente tem em AI Engineering hoje. É uma talk que está no YouTube, tá? Então, se você for lá no YouTube procurar o canal do AI Engineer e ver as keynotes do primeiro dia, essa talk ela tá lá. Então, você consegue ver ela completa. Eu trouxe alguns prints aqui para contextualizar, mas eu sugiro todo mundo que não viu assistir as keynotes dentro que estão disponíveis no YouTube já. Dito isso, o que é, né? Qual que é o Standard Model e o que seria o Standard Model, né? Quando você pensa em alguma área da engenharia, o que vem na sua cabeça, né? Quando a gente fala de engenharia de dados, e acho que a gente tem backgrounds diferentes aqui, e com certeza tem pessoas aí na audiência que vem engenharia de dados, a gente pensa em ETL, né? A gente pensa em quê? Camada RAW, Silver, Gold, Bronze, a gente pensa em Spark, a gente pensa quando é distribuído, a gente pensa em Hadoop, MapReduce e por aí vai. Quando a gente fala de back-end, a gente pensa em CRUD, então a gente pensa logo ali em APIs e manipular esses recursos com CRUD. Front-end parecido, a gente pensa em MVC, que é um padrão de projeto ali, o pessoal de front-end não me mate se eu não falar corretamente, que você cria ali as suas aplicações. Quando é machine learning, aí eu posso falar com um pouco mais de propriedade, que vim desse background durante 6 anos, que cara, a gente captura os dados, treina o modelo, valida, testa e coloca em produção. Então, é um pipeline ali que ele faz over and over, né? A gente vai repetidamente fazendo tudo isso. Quando a gente fala em engineer, cara, eu não sei em vocês, aí abre o microfone para falar. O que vem na sua cabeça que é o Standard Model e é RAG? Mas até roubando a piada do Suix aqui, mas RAG não morreu, assim, não precisa mais de RAG. A gente tem 1 milhão de tokens no contexto. O que vem na cabeça quando você pensa? Nossa, definição, fazer o quê? Um fine tuning? Você pode puxar sempre para esse lado? Não sei. Eu acho que tem muito do train, validate, teste, apesar de que a gente não tem tanto train, mas a gente precisa muito do validate, teste e iterar em cima, mas não é também isso, porque você tem seleção de modelos, você tem várias técnicas, você tem orquestração, então eu acho parecido com a parte de machine learning, mas ainda não é exatamente isso. Será que desenvolve, aí você tem evaluations, e aí você tem uma interação, um feedback loop ali? Eu te falar que eu não sei se existe
uma coisinha só. Conecta muito com o próximo slide, né? Eu acho que não tem ali uma caixinha que mude, eu acho que a gente tem... E aqui tem uma analogia do André Carpati, não sei se todo mundo conhece ele, mas é uma pessoa super renomada no mundo da IA, um dos pioneiros, né? Ele era da OpenAI, um dos fundadores. Que ele traz um Twitter, e aí, cara, vale muito a pena seguir ele no Twitter, quem não segue ainda, acho que tem sempre insights ali né, toda semana, que é o LLMOS, né? E aí esse é o LLMOS de 25. Se a gente fosse olhar o LLMOS de 24 e de 23, ele seria totalmente diferente. O que a gente está vivendo agora, e eu tenho certeza que até o final do ano esse LLMOS já está desatualizado, que a gente tem as entradas, né, que pode ser multimodal, né, texto, áudio, vídeo, música, etc. A gente tem as tools, que seriam ali os componentes que o modelo vem manipulando, e a gente tem ali reasoning, que é uma coisa que veio do final do ano passado para cá, ou chain of thought. A gente tem o Context Window, que cada vez tá maior. A gente tem MCP agora, Memory, talvez. Um orquestrador, né? Agentes que chamam a gente agora, diferentes workflows. E a gente tem a saída, que também é multimodal, né? Então, acho que, diferente das outras disciplinas que a gente teve até agora, a gente está vivendo num mundo que não é mais uma skill que você vai aprendendo e vai fazendo ela sempre, né? Cada problema, cada coisa tem um componente diferente, tem uma estratégia diferente. Então, esse ponto da Caldus Wix é muito importante, né? Que é uma disciplina, basicamente, que ela está crescendo e ela está sendo moldada, e esse componente ele está evoluindo a cada dia. E aí, para fechar, né? Eu falei que eram 3 slides, esse é o terceiro, que é o LLM SDLC. O que é isso, né? É o ciclo de vida de desenvolvimento de um LLM. E eu vou focar mais aqui no da direita, né? Que tem uma coisa muito interessante pra gente, um insight muito interessante, que tem alguns componentes desse ciclo de vida, né? E esse ciclo de vida ele vai desde você chamar uma API de algum provider aqui em cima. A gente tem algumas técnicas como RAG, Logging, UI, por aí vai, e vai vindo de evals, orchestrator e security, né? E vai terminando ali o ciclo de vida. Sabe que não é uma coisa linear, que ele vai e volta, mas assim, para simplificar o nosso entendimento tudo que tá do meio para trás ali é meio que free, ele chama de commodity, né? Que todo mundo tem acesso ali, tipo, RAG hoje em dia é uma coisa super simples de você ter. A gente tem, inclusive, ferramentas que fazem isso automaticamente na Microsoft, no Google e por aí vai. E o dinheiro, né? Onde a gente muda a experiência de um cliente e constrói um produto no final ali, né? No evals, no orchestrator e na segurança. Concordo, acho que aí eu vou ter o meu take, pessoal, fica à vontade para vocês desmutarem. Eu acho que tem mais um componente ali que eu acho que o dinheiro não tá só no final, que é quando a gente fala do começo da cadeia, a gente viu muito isso no evento, que é a questão de, para você sair de 95 para 99, você acaba sendo melhor fine-tunar um modelinho pequeno do que usar um monstro como um Cloud Opus da vida. Assim, a gente tem muito paper que fala isso, né? Então, acho que também o dinheiro tá no começo, não tá só no final, mas eu concordo que, assim, para uma primeira interação de um produto, se você focar ali, e a gente vai falar muito de evals, gente, vocês vão ouvir isso muitas vezes, porque é o tema quente desse ano. Se você tem um bom conjunto de evals, você consegue plugar isso e isso virar a sua roda de iteração no seu produto, né? Nossa, com certeza. E eu acho que eu também tenho... Não sei se eu concordo 100% com essa parte de, tipo, você só ter esse real valor ali transmitido no final. De experiência, assim, eu vejo muito que, tipo, o trabalho de você saber construir o system prompt que você vai terminar usando na sua aplicação e como é que você traduz, tipo, todo o valor de negócio, como é que funciona toda a sua aplicação ali, quais são a business logic que antigamente a gente traduzia em código prático ali, para um system prompt que vai traduzir isso e funcionar no dia a dia ali, ele tá reliable, né? Então sempre que eu rodar ele vai trazer esse valor que eu espero. Eu acho que tem um valor muito grande aí que você precisa de muitas técnicas para poder trazer disso de um especialista para dentro do seu system prompt. E é uma coisa que você aborda no começo desse ciclo aí. Eu adicionaria também dentro dessa caixinha a parte da UI e UX. Porque nem tudo é chatbot. Agora, hoje em dia, todo mundo quer fazer um chatbot. Pô, eu quero um chatbot para conversar com meus clientes, conversar com minhas oportunidades, para conversar com meu marketing. Nem tudo é chatbot. A parte de UI, como que você entrega essa solução para o seu cliente, ela
tem uma diferenciação muito grande. E o Karpati fala um pouco disso também na última talk dele, que é o Software 3.0, que ele fala que você não vai direto no OS do seu computador para resolver um problema. Você vai em um aplicativo que está usando esse poder de computação, que seria uma LLM direto, uma LLM API, e você usa essa aplicação. E ele traz isso para esse contexto de LLMs. Então, acho que você construindo uma UI que resolve realmente o problema do seu cliente e não só dá uma tela de chat GPT ali diferente, tem um valor muito grande também. E aí, só para meu último slide, pessoal, essas foram todas as tracks que tiveram no evento. Então, teve evals, time teams, agentes de construção de código, MCP, reasoning, fine tuning e tudo mais. Cara, a gente vai trazer aqui agora um compilado da nossa experiência de como que a gente enxerga e viveu cada coisa dessa, né? Porque até falando um pouco da dinâmica, né? A gente tinha vários eventos que aconteciam ao mesmo tempo. Então a gente tinha que meio que se dividir, escolher onde a gente ia, mas assim, com esses tracks aqui, a gente consegue ter um senso do que está sendo importante e sendo discutido em AI Engineering no mundo, né? Sim. E o que é mais importante em cada coisa. E eu coloquei alguns grandes aqui de propósito, que foi o que me marcou mais, o que marcou mais a gente aqui. E aí eu vou começar a puxar um, e aí eu queria que vocês complementassem e falassem de vocês, que é o grande evals, né? Cara, acho que foi... E aí, Gabriel, pra gente ver as pessoas, pode parar a tela que não tem mais slide, pessoal. Cara, acho que assim, a gente nunca ouviu falar tanto de evals em 3 dias como a gente ouviu nesses 3 dias. Falando pessoalmente, assim, antes de ir pra feira, e aí contando uma experiência pessoal minha, né? Eu tava muito curioso pra entender como as pessoas estavam fazendo evals. E aí eu me forcei em muitos tracks de evals. Alguns foram muito bons, assim, que a gente conseguiu entender e tudo mais, mas teve uma coisa que me chamou muito a atenção, que foi um talk que nem era de evals, era de Reinforcement Learning, mas que a pessoa que estava dando essa sessão, ela fez um paralelo entre você ter um ótimo evals do seu LLM com o Reinforcement Learning. Então, você ter ali o ciclo de interação que ele está sendo guiado por evals. E existem vários jeitos de você fazer eval do seu LLM. O mais comum é você usar LLMs Adjust, que é basicamente você ter outro LLM para julgar o seu LLM e ver se faz sentido o output. Mas teve também outro talk que me marcou muito, que foi uma divisão de 70, 20, 10 ali, de tipo, você tem 10% dos seus evals, que é humano, thumbs up, thumbs down, e vendo se está funcionando. Você tem 70% dos casos de uso que são LLMs Adjust, e você tem uns 20% ali que é meio híbrido ali. É um pouco que você usa uma técnica mais supervisionada, né? Que é LLMs Adjust, mas você valida se está funcionando ou não. Aí eu queria entender de vocês como que vocês enxergam isso, porque depois da feira eu não imagino mais nada fazendo aplicação de AI sem ter um eval bem definido e aqui na Sierra a gente está separando o tempo para fazer eval de tanto que a gente acredita nisso, né? Não, eu acho. E, tipo, eu acho muito legal você falar, tipo, como isso foi abordado na track de Reinforcement Learning, porque eu também vi isso sendo abordado na track de Project Management. Então, para você ver como, tipo, essa parte de Evaluation, ele tá, tipo, distribuído em todo o ciclo de desenvolvimento de IA que a gente tem hoje em dia, quando a gente está trabalhando com esses modelos. E não é, tipo, eu sinto que não é uma coisa que é surpreendente, né? Porque até quando a gente estava mostrando o Standard Model ali, de quando você trabalhava com Machine Learning, você trabalha com validação e testes como uma parte central. E Evaluations é basicamente isso. Então, é um conceito que a gente já tem mastigado de outros domínios, assim, como Data Science, que a gente trabalha com isso, a gente está desenvolvendo coisas que elas precisam ser validadas, a gente precisa ter testes claros para poder entender o desempenho deles. E Evaluations é essa tradução para o mundo de AI Engineering, trabalhando com LLMs, que são coisas que são não determinísticas, e que, tipo, a gente consegue trazer esse conceito para cá. Aí eu acho que, tipo, foi muito abordado em todas as áreas, assim, de todo o evento. Acho que só um ponto, pessoal. Eu vi que algumas pessoas se desmutaram, e aí vamos abrir um pouco para as pessoas falarem também. Quem se desmutou, fica à vontade, gente. Um de cada vez, tá, gente? Eu vi o pessoal aí se desmutando também, mas já que ninguém quer falar, vou fazer uma pergunta, então.
Eu acho que tem bastante coisa bacana nesse mundo de eval. E vocês trouxeram um ponto também bem interessante sobre você fazer uma LoRa ali, fazer uma versão menor do seu LLM para, enfim, ter um quick win ali. Vocês já viram algo no sentido de você fazer uma LoRa para fazer eval? Do tipo, você não fazer um LLM as a judge, talvez você fazer uma recompensa ali, fazer um eval voltado para... Quer dizer, uma LoRa voltado para eval? Vocês já ouviram alguma coisa nesse sentido? Eu acho que o pipeline de você ter um eval, um sistema de evaluation, e aí com isso você monta o set de dados que você precisa para poder montar essa LoRa, eu acho que é uma abordagem que eu vejo bastante comum. É até como o Renan falou, geralmente você tá criando esse ambiente que você vai ter essa parte de evaluation capturando os dados, e com isso você consegue trabalhar de diversas formas dentro da sua aplicação, né? E a aplicação como você tem esse set de dados que traduz o funcionamento ali, você pode usar para poder fazer uma LoRa, um reinforcement learning em cima daquilo. Então, e foram coisas que falaram muito no evento, assim, de como é que esse ciclo, desde a parte que você está colocando seu pipeline inicial, setando suas evaluations, capturando os dados necessários do ciclo de desenvolvimento do seu produto, para poder ter isso trabalhado nessa outra ponta em qual você está especializando o modelo ou alguma técnica que você tem ali, é muito importante, assim. Acho que... Foi mal, cara. Só um ponto que explodiu minha mente quando eu descobri, e não descobri, mas aprendi lá na feira, foi que uma vez que tu tem um conjunto de eval gold, certo? Você sabe a entrada do seu LLM, você tem exatamente o output que você deseja, basicamente você tem tudo para fazer um fine tuning de modelo. Sim. Então, eval está muito relacionado com tanto você melhorar o seu produto atual, quanto você se preparar para dar um salto ali quando você faz um fine tuning de modelo, né? Nossa, isso me levou até a pensar é um dos tópicos que a gente teve numa das apresentações de Evals, que é a parte do scoring models, né? Porque uma LoRa é basicamente você vai especializar uma camada que você tem ali do seu modelo. Então você adicionou aquela informação que está mastigada ali para o modelo. E o que eles abordaram muito assim naquela talk dos modelos que eles fazem scoring acho que foi do PsyLabs. Você ter modelos específicos na sua parte de evaluation para poder dar a nota, o grading que você vai ter ali do output que você tem. Então você pode trabalhar isso com LLM as a judge, mas a performance que você ganha tendo um modelo que ele tem um fine tuning ou uma LoRa ali que torna ele mais especialista em dar uma nota para aquele output que você tem, você melhora muito a performance ali, porque ele deixa de alucinar algumas vezes em como ele trabalha essa métrica ali que ele tem que dar uma nota final. E faz muito sentido, né? Qual é o contexto que o modelo tem para poder dizer que uma nota é 0 e outra nota é 10? Se você tem uma camada ali que ela está especializada com fine tuning ou com a LoRa, você consegue ter um modelo de scoring que ele é muito mais consistente em como ele metrifica as coisas que você está avaliando ali. Boa. Eu só adicionar uma coisa que, assim, todas as discussões que a gente teve aqui, eval é a base. Você não consegue tomar uma decisão de como construir o seu produto sem ter um eval. Porque você não sabe se a melhor forma é só prompt engineering. Você vai precisar de um hack, você vai precisar de um fine tuning. Então você ter um eval, e aí em todos os outros assuntos que a gente falar aqui, a gente vai voltar em eval. Pô, eu fiz um prompt engineering, eu fiz um fine tuning. Beleza, como é que eu sei que meu fine tuning é realmente melhor do que um modelo pronto? Como é que eu sei que meu fine tuning é bom o suficiente com aquele tamanho de modelo ou com aquele tanto de dado que eu acabei fazendo? Como que eu sei qual método de reg eu vou usar? Pô, eu preciso de um graph reg? Eu preciso de fazer um raptor, alguma coisa assim mais complexa, ou um reg normal é suficiente? Então tudo é eval, assim, da mesma forma que um cientista de dados precisa ser extremamente focado em ter boas métricas, construir um bom dataset de avaliação, train test split, e não só antes disso ir para produção, mas como que você monitora isso de forma online. Então tem overfit ou não. Tem overfit ou não. Nossa, e mano, você tá com viés no dado. Eu acho que tudo isso a gente consegue transpor aqui para AI Engineering, e principalmente o online. Eu vejo muita gente falando do offline, muita gente falando de como que a gente avalia isso aqui perfeito com esse dataset, mas você ter essa avaliação online, e aí esse método 70-20-10 também funciona muito bem para online, porque você consegue pegar ali das suas interações, jogar 70% para algum LLM as a judge, você consegue pegar 10% e tentar jogar para um scoring humano, mas dessa forma você consegue ver se a sua aplicação está sendo usada da forma que você quer que ela seja usada.
Então, o online, muitas vezes eu vejo ele sendo pouco valorizado e o offline super valorizado, sendo que é muito importante você entender como que sua aplicação está funcionando no mundo real, nas mãos do seu usuário. Eu vou pegar um gancho que você deixou aqui. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho aqui. Pode falar. Assim, porque eu vou precisar dar uma saída aqui, eu não vou conseguir ficar até o final, mas eu queria contribuir. Fala o seu nome só porque a gente não consegue ver. Manuel, tá? Oi, Manuel Veríssimo. Tudo bem? Beleza. Cara, assim, ó, eu quero só falar um pouco sobre isso, porque foi o assunto que eu fui lá, inclusive, no evento, e era o que eu tava buscando, porque nós estamos nesse momento aqui na empresa, inclusive, tentando construir plataforma, coisas que a gente vai poder, enfim, maximizar o uso dessa questão do Evals aqui, tá? E aí, eu assisti uma palestra ali do CEO da Brand Trust, e ele falou algumas coisas interessantes, assim, ó. Primeiro que ele, assim, uma coisa que ele falou que ficou muito marcada, que é tipo assim, você deixar de olhar para o Eval apenas como uma métrica técnica, assim, sabe? E você começar a olhar para Eval, tipo assim, como é que, por exemplo, o quanto aquele produto, o quanto aquele agent, workflow, o nome que a gente queira dar aqui, AI application, qualquer coisa assim, o quanto, por exemplo, isso tem impacto em métricas, por exemplo, de negócio também, sabe? E não só para métricas técnicas. Agora, assim, ó, do lado mais do engenheiro, o que eu não tomo isso como uma verdade, mas eu vou falar o que eu tenho visto, tá? Para quem vem de ciência de dados há algum tempo, os mais antigos aqui, Eval não era assim, uma opção. Você era meio que obrigado a ter isso, assim. Você não colocava um modelo em produção sem garantir que aquele modelo performava minimamente numa métrica qualquer, seja um problema de regressão, um problema de classificação, qualquer coisa assim. Então era meio irreal você falar assim, cara, não fiz um teste ali, né? Mas assim, eu observo que as coisas foram simplificando tanto a maneira como se desenvolve, e aqui não tem nenhum demérito nisso, que as pessoas fazem meia dúzia de testes lá no GPT e acreditam que aquilo vai dar certo, confiam que o GPT é a melhor coisa do mundo e colocam o negócio em produção e vamos ver o que dá, né? Então, eu acho que também passa um pouco por isso. E aí, quando eu vi isso lá, a gente tá focado nisso aqui, mas assim, quando eu vi que, caraca, tinha uma trilha enorme só falando sobre esse assunto, eu falei, cara, então faz sentido, porque, inclusive, eles comentaram lá, 3 startups que estão nascendo, que estão cuidando disso. Então, a Brand Trust e tem mais umas 2 lá. Mas você vê plataformas como MLflow evoluindo para isso, você tá vendo Langsmith. Tem uma série de plataformas que são específicas nisso. Então, assim, trazer a importância, tipo assim, não dá para fazer meia dúzia de testes lá no GPT e simplesmente só colocar o negócio no ar. Então, esses 2 pontos que eu queria trazer, assim, a simplificação, acho que trouxe um pouco disso, deixar um pouco isso de lado, e essa questão também de olhar para Eval não só como métrica técnica, assim, olhar também para métricas que envolvem o negócio, quanto de ROI, sei lá, quantas coisas assim traz ali, isso é uma coisa também que é importante se avaliar. Cara, infelizmente eu vou precisar sair, galera, mas deixar Manuel. Só esse... Sabe uma coisa que eu acho muito curioso sobre isso, é porque eu acho que a área de AI Engineering, ela é um mix. É um mix de pessoas que vêm de uma origem de software engineering, né, mais desenvolvimento, e um mix de pessoas que vêm dessa área de dados também. Então você tem essa complementação ali de conhecimentos e nem todo mundo tem esse background e tem essa atenção, tanto para a parte de teste, quanto para a parte de experimentação, que eu acho que é um tipo de visão de como trabalhar com esses produtos que às vezes a gente não leva tanto assim pro dia a dia. Porque, tipo, você precisa experimentar quais são os caminhos possíveis para você entender qual é o resultado ali que você pode ter melhor. E às vezes não é tão claro assim pra gente que trabalhava mais com essa parte de software, em, tipo, tirar um tempo para poder estudar quais são as imensas possibilidades que você tem ali enquanto você está desenvolvendo. E eu acho que, Gabriel, só finalizo que eu acho que você me deu um gancho melhor do que se a gente tivesse ensaiado. Boa, só um último gota aqui. Alguém muito inteligente falou essa frase, eu não tô lembrando quem que é, mas tá muito mais fácil de você fazer um MVP, tá extremamente rápido de você prototipar alguma solução, mas isso não tá convertendo em mais produtos em produção. Sim. E Evol é um dos grandes pontos que dá esse gap, na minha opinião, justamente porque você consegue fazer muito rápido, mas você entregar isso para uma escala de pessoas utilizando aquilo da forma que elas interpretam é muito difícil, e você garantir que aquilo tá realmente gerando valor, tá respondendo da forma que você quer em escala é muito difícil. O cinto de segurança dentro do carro, né? Não pode ser. E eu acho que até o gancho que eu ia fazer vai muito com tudo isso que a gente falou, né? Que tipo, tá muito fácil fazer produto, mas tá muito fácil fazer produto pro engenheiro.
Sim. E aí a gente tá vivendo um mundo agora que aí vai pra trilha de Tiny Teams, que a gente... que eu queria puxar, e por isso que eu falei que o gancho do Dimas foi melhor do que combinado, que a gente, na nossa mente, a gente trouxe alguns assuntos, né? O primeiro era Evals. Deixa eu abrir o chat aqui, pessoal. Antes de mover de assunto, posso só fazer uma pergunta? Fica à vontade. Olha, eu acabei nem introduzindo o produto que eu tô trabalhando, o que eu faço. Eu tô trabalhando como engenheiro de IA também, eu faço bastante coisa full stack. E o produto que eu trabalho hoje, a parte de IA dele é um pouco diferente, assim, envolve um pouco mais a parte criativa e não é tão determinístico. Então, não tem como ter um golden set, por exemplo, para determinados inputs, uma solução esperada, porque a solução que eu estou fazendo, ela é do tipo escrever um roteiro de curso de educação fundamental dado um determinado tema. Então, sei lá, um exemplo de input seria me explique geometria para crianças de 7 anos de idade. E aí você não tem um output certo para isso. Nesse caso, como é que vocês abordam eval? Eu confesso o crime de que eu não faço eval hoje em produção e o produto às vezes quebra. Assim, a pessoa coloca matemática 7 anos de idade e o produto quebra. Ele responde blobs ali e acabou. Como é que vocês abordam para esse tipo de caso? Eu vou começar aqui. Acho que a primeira coisa que eu faço quando eu penso num eval é qual pergunta que eu quero responder. Eu penso num eval como se fosse cenários, né? Quais cenários eu quero testar o meu produto para ver se ele funciona mesmo ou não. Acho que assim, a primeira coisa que eu sempre passo é definir isso. No começo, assim, gente, a gente fala, putz, tem que fazer eval, mas vai gastar tempo. Mas se tu faz 20 cenários, 20 prompts diferentes e isso já cobre 70% do seu produto, já tá muito bom, porque é melhor do que você não ter nada. Então, a primeira coisa que eu faço é entender o que você quer com o seu eval. Por exemplo, o meu produto quebra para matemática de 7 anos. Mas ele quebra por quê? Ele quebra porque ele alucina para falar de português ou de uma coisa que não tem nada a ver? Ou ele quebra porque ele não explica do modo que eu quero, mas ele está falando sobre o assunto que eu quero? Então, e ali você pode ter diversos tipos de critérios quando você faz um LLM as a judge, né? Basicamente, você pode soltar um dicionário para saber se é do mesmo tema, se tá para 7 anos, se tá completo, se tá correto. Então, assim... Posso dar meu 5 cents aí, galera? Com certeza. Puxa. Boa vontade. Vou defender meu xará JP aí, que eu também sou de produto aqui, hein, cara. Não tem só engenheiro, não. Se apresenta aí, a gente não tá vendo quem é, então... Calma aí. Eu sou João Paulo Faria, eu trabalho na OneBox, eu tava lá no evento, eu e o Ronaldo tá aqui também, faz parte do meu time. Fomos de duplinha pra lá, fomos de última hora, mas valeu muito a pena aí. Vi muita coisa interessante, fiquei assustado com algumas, fiquei surpreso com outras, mas de certa maneira foi muito bom. Assim, com certeza estarei de volta lá. O meu ponto que eu ia falar aqui, JP, do que você acabou de falar, é esse lance de testar os prompts, né? Igual o Gui falou também, como é que eu vou testar esse cenário, sendo que eu não sou determinístico, né? Mas você sabe alguns cenários que você sabe que vai dar ruim, e você sabe alguns cenários que vai dar bom. E aí com um prompt, não sei se vocês conhecem, que você consegue ficar executando vários prompts e o próprio prompt, ele já pega o response e já faz um evals em cima. Então, o mínimo de teste você consegue implementar dessa forma. Eu tenho bastante amigo meu desenvolvendo agentes que usa prompt para garantir que as coisas mínimas que o cliente colocou como pré-rec vão ficar de pé, entendeu? Nossa, perfeito. E aí, do meu lado, assim, eu e o Ronaldo, a gente toca um produto que chama OneDocs, que é um produto de processamento de documento inteligente, que ele processa tanto documento estruturado, semi-estruturado e não estruturado. E a gente usa de tudo, galera, desde OCR, modelo de segmentação, LLM, SLM, a gente usa tudo nas nossas pipelines. Hoje a gente só tem 5 pipelines, mas nós temos que montar uma fábrica de pipelines, tá? Temos 60 pipelines para pôr de pé. E aí, nisso, a gente está usando alguns métodos tradicionais, como matriz de confusão, conseguir calcular precisão, acurácia, recall, F1, obviamente porque é determinístico e consegue ter ali um golden dataset, um dataset de referência para conseguir fazer esse evals. Mas a gente está usando muito esse método tradicional, tá? E com ferramentinha simples de DataVis, tendo um dataset bem montado mesmo.
Nossa. Acho que é isso. Véi, Caraca, bacana, eu vou dar uma olhada nesse prompt. Desculpa, Dimas, pode falar. Uma coisa que eu vi lá no evento, que eu acho que casa muito com esse cenário que você falou, que é quando a gente está trabalhando com Evolves, às vezes a gente quer começar de um conceito mais abstrato, no qual você pega o espaço amostral ali que você tem e não trabalhar direto com o I/O que você tem do modelo. Então, uma entrada tem que ter essa saída específica. A gente pode quebrar nisso em camadas de abstração. Então, se o meu problema é gerar um roteiro, então eu posso dizer que esse problema ele pode ser tipo abstraído em outras camadas, por exemplo, gerar um roteiro que ele tem tipo uma qualidade X, gerar um roteiro que ele consegue ter um conteúdo de um tema específico. E essas abstrações que eu vou fazendo não precisa ser 1 e 0, tipo, essa saída foi perfeita ou não. Essa saída pode ser boa nesse contexto aqui, eu posso otimizar para ele, pode estar ruim nesse outro contexto, eu tenho que otimizar meu prompt ou alguma técnica que eu estou usando ali no meio para poder avaliar isso. Então, é sempre interessante você sair de uma camada de abstração maior, em que você tem esses domínios separados, até você entrar na granularidade que você tem ali da avaliação, ou então às vezes você nunca consegue chegar lá, pela natureza não determinística que você tem do seu sistema. Animal. Boa. E aí, acho que... Quer falar? Não, ia fazer o segue aqui. Pode? Boa. Acho que a gente falou muito tempo de Evol, e é uma das coisas mais importantes mesmo, tá na base de tudo, mas teve uma pergunta que até vocês trouxeram e o Renan trouxe ali no início, que eu queria fazer justamente pra vocês. Reg, morreu ou não morreu? Não morreu. Não acho que morreu não, galera. Eu acho que a pergunta mais específica, né? O que vocês viram na feira que falaram? Porque eu acho que muitas pessoas trouxeram esse ponto, né? Do Reg morreu ou não morreu, quando usar, quando não usar, e até técnicas mais complexas, né? O que vocês viram as pessoas falando? Eu vi... Acho que posso começar e vocês continuam, tá, pessoal? Primeiro, pra mim, não morreu. Eu acho que, assim, a gente evoluiu. O que a gente pensava em Reg, o que era? Extrai o texto, chunk, vector database, consign similar. Cara, eu acho que só isso a gente percebeu que não é suficiente. Exato. A gente percebeu que isso é, assim... É algo que a gente funcionava muito bem e ainda funciona para alguns casos de uso, tá, gente? Não quer dizer que morreu, mas só isso não é suficiente. A gente viu muita track de GraphReg, que é você transformar o seu contexto em um grafo e usar o LLM para percorrer, fazer query nesse grafo, entender relações um pouco mais complexas a partir desse grafo. E todo mundo fala, né, cara, a gente não precisa de reg mais, porque tem 1 milhão de contexto e tudo mais. Mas mesmo assim, nesse 1 milhão de contexto, você precisa saber o que você coloca ali, certo? E existe uma natureza dos LLMs que quanto mais contexto você coloca, pior não necessariamente pior fica a sua resposta, mas pior fica... Mas tem uma degradação. Você degrada o resultado que você tem com quanto mais contexto você coloca. Então, assim, gente, como que esses modelos eles são treinados na prática, né? Você tem uma série de exemplos grandes ali que acabam sendo completados. E quando você chega num ponto de... Cara, tô chegando perto de mais de, sei lá, 100 mil tokens no seu contexto. O seu LLM não foi exaustivamente treinado naquilo ali, certo? Você tem muito poucos samples. Então, assim, você precisa ainda ter uma... E até a informação a mais que você coloca, às vezes ele, tipo, leva o modelo aí para um lugar que não é bom. Então, às vezes, você colocar informação demais no contexto, você tá tirando a atenção dela do lugar em qual ela quer trabalhar ali, pra dar uma resposta boa. Até trazendo um contraponto, então, defendendo o long context. Eu acho que existem casos, e aí, que o long context, ele trouxe uma vantagem muito grande. Por exemplo, eu tenho várias reuniões e eu quero extrair algumas informações. Pô, eu passar isso num RAG não faz sentido. Eu preciso de passar em todos os tokens que estão dentro daquelas reuniões para responder alguma coisa, para extrair uma informação. Então, isso dentro de um long context, pelo que eu venho testando, funciona bem. Não chega num 1 milhão, mas assim, algumas centenas de milhares de tokens estão indo bem. E principalmente os modelos da Google, eu vi muito nos modelos de... os benchmarks de Needle in the Haystack, né? Que eles soltam uma informação no meio do contexto e pede para extrair, que vem melhorando também. E na prática eu vi uma grande vantagem nisso. Não matou o reg, na minha opinião também, mas a gente consegue, e
consegue tirar um proveito bom para alguns casos de uso com long context. E até, tipo, tem casos de aplicações que a gente quer construir que elas precisam de uma janela de contexto muito maior do que a gente tinha capacidade, tipo, 1 ano, 2 anos atrás. Tipo, tem problemas que você não tem como fugir de entregar o contexto inteiro para a LLM trabalhar, porque senão ela vai faltar parte de informação para dar uma resposta factual ali. Eu acho que o RAG ele é muito importante em alguns cenários. O primeiro cenário é quando você tem mais, é o básico, né? Eu tenho mais informações que cabem no meu contexto, mas tem alguns outros cenários, e aí, abrindo o gancho do produto de novo, né? Tem alguns cenários que eu tenho alguns constraints na minha aplicação. Eu não posso, não é que eu não posso, eu não quero ter uma latência do que um contexto grande me traz, né? Então, se eu preciso de uma latência um pouco menor, cara, a gente vai para Vector Database para achar rápido o que eu preciso e ter uma resposta rápida com a LLM. Ou eu tenho não é nem latência o meu problema é custo. Eu não quero gastar muito com tokens desnecessários no meu modelo. Então, então assim, para mim, no caso, não morreu e não vejo por que morreria, contando que eu tenha esse tempo e custo que eu tenho que deixar no meu produto ali para o meu produto ser viável, né? Véi, não morreu, mas uma coisa que eu via muito lá era que, tipo, toda vez que o pessoal abordava RAG, era em, tipo, 2 casos. Ou você usa um RAG, tipo, híbrido, então você sempre usa, tipo, o RAG mais uma outra técnica de extração que aumenta ali, tipo, como ele consegue, tipo, trazer as coisas de qualidade. Seja o RAG mais o GraphRag ali, para você poder ter essa parte dos grafos junto com a extração de contexto em cima de uma Vector Database. Ou então você está trabalhando com Agentic RAG, que é, nossa, eu vi o pessoal falar muito disso. Então você extrai a informação, mas você não extrai apenas a informação e entrega isso de maneira crua. Você tem uma camada agêntica ali que vai avaliar o que foi trazido desse processo de RAG e otimizar o processo, dizendo se faltou alguma informação, caso tenha faltado, você faz a pesquisa novamente e ali você pode trabalhar essa parte agêntica para ficar mais otimizado para o seu problema. E até fazendo um gancho com agentes, uma das coisas que a gente está vendo muito desde a feira e até fazendo um gancho para as últimas notícias e estudos que a gente vê, até do Anthropic lançou, né? Agentes em paralelo. Agora a gente vê muito isso de você ter um orquestrador que basicamente é o seu melhor modelo e que ele sobe ali, né? Que ele coordena múltiplos agentes em paralelos para fazer essas queries. Sim. E aí você pode fazer essa query no RAG, na internet, e usando o tool calling e por aí vai. Então, isso é uma das tendências também que a gente viu muito forte na feira. É uma coisa que eu tô me debruçando agora. Eu nunca fiz esses pipelines um pouco mais complexos, né? Que você tem um agente que tem muitos agentes autônomos resolvendo um problema. E eu acho que é uma das tendências também para frente, né? Porque a gente começou ali com muito workflow, que é basicamente eu tenho uma task que tem começo, meio, fim. Eu tenho, por exemplo, gerar uma aula igual a do Gui, né? Cara, eu tenho ali, eu quero gerar matemática sétimo ano e eu faço isso. Agora, Deep Research, são múltiplos agentes pesquisando do mesmo conteúdo na internet e um consolidando tudo ali para me entregar. Então, isso também foi uma das coisas que eu vi no track, que vai vir forte pro futuro. Os produtos que estão saindo agora conversam muito com isso, né? Tipo, você tem o Codex e você tem o curso colocando background tasks. Isso não é por acaso, é tipo, a gente está entendendo como esse trabalho, tipo, autônomo e, tipo, em background dos modelos otimizam. O curso faz isso direto. Ele, tipo, tá olhando sua codebase ali, as ações que você tá tomando e predizendo já como é que ele tem que agir para otimizar a sua experiência. Então, tipo, você conseguir trabalhar não só esse I/O de pedir uma coisa o modelo me dá, mas ele ser autônomo de estar trabalhando ali por trás no tempo ocioso que ele tem para poder incrementar a experiência do usuário, melhorar, tipo, o resultado que ele está tendo na aplicação, é muito chave. Eu acho que a gente está aprendendo a fazer isso agora, por isso que a gente tem produtos grandes como o Codex saindo aí, colocando como um viés esse trabalho assíncrono muito forte. E acho que, gente, a gente acabou de ser 8 horas aqui e eu queria abrir para as pessoas fazerem perguntas também. Eu acho que só o último tema, prometo que a gente não vai se alongar, mas se vocês toparem, a gente se alonga. Tiny Teams, assim, acho que a gente falou muito de AI, muito de produto e como eval o produto, fine tune, é tudo para deixar o meu produto melhor e melhorar. E a gente viu uma palestra muito... Pode falar. Deixa eu só falar um negócio de RAG aí, que eu acho que é interessante, que eu fiz bastante experimentação com RAG, montando agente para fazer classifier, usando o modelo pequeno, SLM, plugado num VectorDB.
Testei OpenAI, os modelos de embedding, o Large, o Small, o 2, o 3, o ADA, eu testei todos esses caras. Resultado bom, veio usando o modelo de embedding da OpenAI, o 3, o Large agora, usando com 3.072 dimensões, tá? E aí você não vai conseguir usar isso num Pinecone da vida, tu vai ter que ir para um Quadrant, um Milvus, um VectorDB mais robusto. A diferença de resultado é bizarra. É bizarra quando você expande com mais dimensão. E outra coisa que também deu muito bom foi fazer contextual reg, tá? Então, conseguir colocar mais contexto quando você está fazendo chunking. Porque daí você melhora a indexação lá, ele fica mais inteligente na hora de fazer a semantic overlap, semantic chunking, essas coisas? Isso. Eu tenho overlap lá uns 20% a 30% pelo menos. Tem gente que trabalha até com 40%. Então, tipo, 20% na ponta, 20% no começo, 20% no final. Mas aí, dando mais contexto, então, tipo, informações mega importantes para o contexto daquele chunk, você sempre põe chumbado na hora que você está criando o seu chunk ali na sua estratégia. Sim. Ficou legal, galera. Eu recomendo o teste. E aí, só uma outra coisa que eu fiz também, como eu estava testando isso com a gente, é re-ranker. Então, re-ranker também é um tema bem importante para você usar quando você está trabalhando com reg. E trabalhar como está trabalhando com a gente, trabalhar com tool. Então, você pode espetar lá um SQL agent, que vai fazer a mesma via SQL, ou implementar um full text search. E aí você pega o results do vector, results do SQL, results do full text search, e aí você executa mais uma etapa de pipeline com LLM para juntar e tratar esses documents, entendeu? É mais ou menos isso que eu tenho testado aqui. E qual que é... Desculpa, como que é seu nome? A gente acabou não vendo. João, é o João. Oi, João. Acho que algumas curiosidades aqui. Qual que é o re-ranking que você está usando? Porque assim, eu sei que existem vários e existe o Cohere, que todo mundo fala que ele é o melhor, mas eu ainda não testei. Eu tô usando o Cohere. E aí, você viu mesmo um ganho de performance quando você plugou o Cohere versus sem ele? Eu vi pelo seguinte, quando você começa a fazer um debug, tipo por um Langfuse da vida, um Langsmith da vida, e você começa a ver os documents que a Semantic Search está entregando, e aí você começa a realmente olhar um por um para ver a qualidade do que está sendo entregue, você vê que quando você tem o re-ranker, ele reordena bem melhor os documents, entendeu? Do response. E quais as métricas que você roda do seu produto hoje para esse reg? Como que você avalia? Eu não tenho métrica porque eu não tenho produto em cima disso daí rodando, tá? Ô, João, tinha um modelo que o pessoal do MongoDB compartilhou lá, que era o da Voyager, que eles disseram que tem um ganho de 10% em cima do V3 da OpenAI, esse modelo de embeddings deles. E a Mongo tinha muitas palestras lá em que eles estavam enfatizando essa parte de retrieval do RAG, em que eles estão otimizando bastante o sistema de cloud deles para ser mais performático e ter essa acurácia diferencial, assim. Pode ser uma boa de explorar também, assim, nesse contexto seu. Animal. Pessoal, a gente tá aqui 8h06, eu queria abrir para pergunta, mas antes eu queria tirar uma foto. Eu sei que vocês têm compromisso e tal, é só pra gente não segurar mais pessoas aqui antes da gente tirar foto, e aí a gente abre para pergunta e responde o que a gente souber responder, certo? Se a gente souber, a gente alucina. Boa. Abra a câmera aí quem puder. Sei que são 8 horas da noite, gente. Espera aí só um minutinho pra você abrir a câmera. Vou segurar aqui. Sei que tá todo mundo cansado, todo mundo já acordou muito. Que é isso, só as olheiras. Mas eu queria também agradecer já, antes das perguntas. A gente teve um pico de 25 pessoas aqui. Nossa, acho legal. que basicamente mais de 30% de pessoas que estão naquele grupo. Cara, e obrigado por terem vindo e terem aceitado o nosso convite. Demais. Esse é só um primeiro encontro de muitos encontros que a gente vai se comunicar e se conhecer ainda. A gente também quer criar um Substack para compartilhar conteúdo técnico com vocês. Já tem até um primeiro artigo para sair do forno, que foi apresentado lá na World Fair, a gente apresentou lá. Nossa, Gabs, eu nem tinha lembrado disso. Conta a gente apresentou na AI World Fair, a gente tinha uma track da comunidade. Então vamos tirar a foto aí, eu já conto o caos. Beleza. Valeu. Todo mundo sorrindo aí, pessoal. No 3, hein? 1, 2, 3 e... Aê, rapaz.
Boa. E aí, contando um caso, né? Uma das coisas da AI de Fera é que ela tinha um track da comunidade. Então, você podia submeter a sua ideia para você apresentar em 10 minutos a sua ideia ao vivo para outras pessoas lá. E aí, eu e Sanford, a gente submeteu o nosso blog post. A gente construiu um blog post usando os principais frameworks de agente para construir o mesmo agente e ver como que é bom e é ruim cada um e trazer a nossa ideia para isso. Então, a gente testou LangChain, LangGraph, OpenAI Agents, Google ADK, Agno, que é um open source muito bom, Pydantic AI. Então a gente testou tudo isso, foi 2 semanas de trabalho, ADK também testamos. E aí a gente criou um blog post, a gente vai publicar nesse Substack e vamos convidar a comunidade também a publicar com a gente, pra gente compartilhar esse tipo de conteúdo aqui no Brasil. Então é uma das coisas que a gente quer fazer também, fazer evento presencial e trocar mais. Qual foi a conclusão? A conclusão, não vou entregar tudo para vocês lerem, certo? Spoiler. Mas tem alguns frameworks que são muito bons para você experimentar, como o OpenAI e o Pydantic, eles são muito bons para você construir o seu produto, mas no final das contas, se você precisa ter um produto robusto, que você precisa ter controle de tudo que está acontecendo, é melhor você construir do zero, construir para sua realidade, construir para o seu produto, o seu boilerplate ali. Mas comecem com um framework e validem a ideia e vocês vão para esse caminho. Framework é ótimo para experimentação, mas na hora de ir para produção também, construir o seu próprio e ter controle ajuda muito. Boa. E aí, vamos abrir para pergunta. Cara, desmutem o microfone, perguntem qualquer coisa. E também o que vocês queriam ver nas próximas sessões, o que vocês estão interessados, qual que é o desafio de vocês que a gente pode se ajudar aqui e a gente trazer em uma próxima sessão também. O último tema que a gente ia falar era de Tiny Teams, então se vocês tiverem alguma pergunta sobre tipo times enxutos ali, ou então coisas, organização de equipes de engenharia para otimizar esses processos de desenvolvimento de AI Engineering, pode mandar também. E uma pergunta para o João. Fala, João. Eu não sei se é tu, João, eu acho que é o outro que fala do Reg. Ele comentou um pouco sobre que ele testou vários embeddings. O embedding que depois tu achou melhor foi o ADA, é isso? Foi o OpenAI V3, né? Foi o ADA, pro meu cenário, pro meu tamanho de chunk, foi o ADA 3 Large que eu tava usando, só que a particularidade que fez muita diferença no resultado foi realmente trabalhar com 3.072 dimensões. Então, acho que por padrão ali, quando você está trabalhando com esses modelos de embed, acho que eles trabalham com 1.500 e poucos, se eu não me engano. Acho que é algo assim. E quando eu mudei para 3.072, tipo, foi notável a diferença da qualidade das respostas. Se olhando assim o result da Semantic Search, como já estava vindo documentos muito iniciativos, sabe? Entendi. Não, beleza. Vou anotar aqui para fazer um teste. Eu tô usando 1.500. Vou testar com 3.000. Outra coisa que eu mandei aqui é um artigo, eu mandei no chat, é um artigo da Anthropic falando sobre contextual RAG. Então, esse artigo para mim tem sido bem relevante porque não é só a estratégia, não é só o modelo de embedding e um vector DB que suporte essas dimensões. Também é como que você dá mais contexto no seu chunk para esse chunk ficar melhor na vector search, entendeu? Sim. Isso é interessante, isso que o JP trouxe. A gente falou bastante sobre, vocês falaram bastante sobre pré-processamento, mas tem 3 etapas, né? Tem 4, vamos colocar aí. Tem o pré-processamento, tem o prompt em si, então você pode fazer umas técnicas tipo step back, que você pega o prompt do usuário, faz um prompt em cima do prompt do usuário, vê qual contexto estaria faltando, faz um RAG em cima desse step back. Você tem um pós-processamento também, que aumenta a qualidade. E aí o quarto eu colocaria que é o tipo de banco de dados que você está usando, porque isso muda bastante. Você vai usar um banco de dados de indexação HNSW, tipo Chroma ou Vespa, é uma coisa. Você usar uma coisa flat, tipo um Elasticsearch, um Redis, é outra. E aí você usar tipo um algoritmo próprio, tipo um Pinecone da vida, é outra coisa também, saca? Gui, você trouxe um ponto muito relevante, sabe? Eu esqueci de comentar. Turma, principalmente quem já fez alguns testes com Vector Store, sabe que não deve ser muito diferente essa questão de Graph Database. Cara, você ficar mantendo o banco de dados de vetor atualizado é um inferno. Porque, atualizou lá meus documentos de um lado, eu quero subir isso para o vetor. Então, eu trabalho muito com metadados.
Então, tudo que dá para enfiar de metadados naquele document que está sendo gerado ali, eu coloco. Porque depois, se eu precisar fazer uma busca, ou até mesmo se eu tiver workflows separados, que eu sei que eu consigo, como se fosse uma where clause de um SQL, entendeu? Você acaba usando esse metadados como uma cláusula de filtragem para já te ajudar no resultado do search, né? É a parte de enriquecimento, né, do dado que você está colocando ali. Tipo, é como a gente melhor consegue utilizar essas LLMs, né, essa IA sobre demanda, esse conhecimento sobre demanda que você tem, para poder enriquecer toda a parte do pipeline que tem. Às vezes não é tão óbvio como é que a gente consegue fazer isso, mas você consegue tipo, melhorar muito a performance quando você usa ele em pontos-chave como esse. Boa. Acho que tem uma pergunta da do Juju aqui no chat. Qual a periodicidade dos encontros? Não sei responder. Esse é o primeiro passo que a gente deu pro grupo, mas assim, a ideia é pelo menos uma vez por mês ter aqui um tema, nem que seja online, para todo mundo discutir e a gente trocar ideia sobre. E a gente chamar mais pessoas da comunidade para participarem aqui, assim, né? E não ser só a gente aqui, a gente não... Mas assim, acho que tem algumas coisas que a gente está imaginando, tá? Então a gente está imaginando eventos igual esse, então foi bom ter o feedback de vocês estarem aqui até agora, certo? São 9, 8 e 15, então tem gente que está aqui com a gente desde 6h30. Obrigado por estar aqui até agora, pessoal. Tem algumas ideias de ter esses eventos, então as comunidades, se vocês tiverem alguma ideia de já trazer na próxima semana, gente, eu ajudo a organizar, tá? Eu faço o Canva, eu divulgo em vários lugares, eu fico mandando mensagem no grupo e a gente vai se ajudando. Sei que todo mundo aqui é muito ocupado. Tem algumas outras ideias de ter, por exemplo, um AI News, que aí é uma coisa que eu tava falando com o Gabriel, mas, cara, seria bom ter todo mundo junto, que a gente pegar as notícias da semana e ler e discutir sobre, igual a gente fez aqui, para trazer isso pra comunidade brasileira. Até porque é diferente, né? Tipo, esse mundo que a gente tá vivendo é, tipo, toda semana tem um modelo novo, uma técnica nova, e, tipo, se a gente não tá se atualizando, a gente realmente, inevitavelmente, fica pra trás. Então é muito importante a gente estar discutindo essas notícias novas, assim, e com profundidade, né? E eu acho que tem uma coisa também que é, quem trabalha com isso há muito tempo, né? Que em português é diferente. Quando você tem um problema que o mesmo benchmark que a galera faz em inglês, ele não se reproduz 100% em português. Então, assim, em português o embedding que você usa é diferente, a técnica que você usa acaba sendo diferente, o prompt que você usa acaba sendo diferente. Então, em português ele acaba sendo o contexto que a gente vai conseguir das coisas, com o contexto da realidade brasileira aqui, não é tipo tão claro assim você conseguir tipo encontrar essa informação. A gente tem que conseguir trabalhar nisso na realidade que a gente tem. Então. E a gente paga tudo em dólar, certo, gente? Então a gente tem que entender qual serviço ali que funciona melhor pra gente não gastar $20 à toa, que $20 é puxado. Boa. Ô galera, deixa um convite aí, ó. Eu sou mentor lá não sei se vocês conhecem, a Link School of Business. É uma escola de negócio aqui de São Paulo, que é gigantesca. E eles montaram lá a Link Tech agora, né? Eles estão montando uma frente lá de treinamento de tech, de AI e tal. Meu, tem um espaço gigantesco lá, assim. Dá pra fazer workshop com a galera sentada com umas 100 pessoas com o notebook aberto. Nossa, animal. Fazer evento com 200 pessoas lá só de cadeira. E assim, os caras têm budget pra isso, tipo, budget pra coffee break, pra evento, pra tudo. Só pra vocês terem uma ideia, o último evento que a gente fez lá foi junto com o João Moura, da Crew AI. Animal. Então a gente foi o chapter da Crew AI aqui no Brasil, em São Paulo. E se vocês quiserem organizar alguma coisa lá, é só levantar a mão, porque lá estamos em casa, tá? Nossa, perfeito. Em casa mesmo. Animal. Já temos o lugar, então, Já temos um lugar. Vamos pensar, vamos organizar no grupo o que a gente quer. E a gente tava falando de ter coisas mais práticas, né? Então, se a gente conseguisse fazer na World Fair em São Francisco, teve um dia que era só de workshops, em que a gente colocava mais a mão na massa, a gente testava alguns códigos, colocava algumas técnicas em prática. Então seria muito legal conseguir trazer isso para essa comunidade também. Vamos fazer um workshop de Vals. Ia ser perfeito. Ao vivo. A gente falou de Vals aqui durante 30 Escolhe minutos. o problema na hora, monta todo o evaluation. Vamos escolher o problema antes. É isso, quem sabe faz ao vivo, cara. Não, a gente faz o eval ao vivo. Mas, bora organizar. Acho que eu me comprometo ali em puxar. Boa. Acho que João Paulo mandou aqui um airadar.app. Cara, vamos então usar o airadar.app para fazer o nosso AI News e compartilhar com a galera.
Mais alguma pergunta, pessoal? Um ponto pra discutir? Pode mandar, a gente tá com tempo aqui. Vamos soltar... Sim, a gente gravou em algum... E aí no meu computador também. A gente agradeceu o pessoal da Sierra transcrição. Que tá aqui, e aí a gente vai mandar no grupo, publicar no YouTube provavelmente também, pra começar no canal do AI Engineer Brasil. Então a gente tem um canal, vai ser a primeira coisa do canal. E agradecer o pessoal da Sierra que tá no staff, então ajudando a gente aqui. Às vezes eu sumo porque eu pego alguma dica e tudo mais com o pessoal. É ao vivo. E é isso, gente. Obrigado. Uma boa noite, boa semana pra todo mundo. A gente se vê em breve, a gente se mantém em contato no canal. Obrigado, João, pelo seu tempo, sua disponibilidade, seus insights. Obrigado pelas perguntas. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado, pessoal. É a comunidade que faz a gente crescer todo mundo junto, né? Então, obrigado pela presença à noite aí numa segunda-feira. Então, é isso. Tchau, gente. Tchau, tchau, pessoal. Aê! Vamos. Nossa, bom demais. Muito bom, velho. Valeu, cara. Valeu. Obrigado, vocês são foda. Pô, foi bom, hein? Gostei. We spent what, 2 hours? Oh! You guys are heroes. Amazing. Dude, nice work, boys.